Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 15 de Marcos, este canal aqui, onde você lê um capítulo da Bíblia por dia e eu creio que sai renovado, abastecido para o dia e agora para o feriado, né, gente? Estamos chegando aí, sextou, sexta-feira de carnaval e o meu alerta vai para esse feriado. Vamos fechar as portas, vamos fechar as brechas, vamos buscar mais e mais a presença de Deus. Se tem um feriado assim que para mim não é que eu abomine, eu amo esse feriado por ele ser bem comprido, ele ser bem longo, né? Na época que eu trabalhava, meu Deus do céu, era assim. E principalmente porque também é o tempo do agir de Deus, do manifestar de Deus. Ontem eu estava em um lugar onde estava bem lotado, graças a Deus. Creio que muitas igrejas, muitos acampamentos, inclusive foi num acampamento em que eu tive o meu encontro com Deus, num acampamento de carnaval. Então meu alerta aqui vai para isso, sabe? Para que você busque um lugar onde ali, sabe, vai se manifestar a presença e o Espírito de Deus, porque essa é uma festa pagã e essa é uma festa muito forte no mundo espiritual. Amém? E que nós, em nome de Jesus, então, possamos abrir as portas para aquilo que vem de Deus, para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, enfim, para o nosso país, né? Para o nosso Brasil. Que mais e mais igrejas estejam lotadas, que mais e mais acampamentos estejam cheios, né? Que mais e mais encontros com Jesus verdadeiros venham a acontecer nesse tempo. Então é o tempo de Deus agir, sim, né? Mas é um tempo que as trevas vêm com muita força também. Então se você vai viajar, se você vai, como é que se diz? Né? Vai estar num ambiente assim que não é na igreja ou no acampamento, então fica aqui, cola com a gente. Amanhã a gente não tem live, mas domingo a gente vai estar normalzinho, domingo, segunda, terça, quarta, quais os dias você pintar por aqui, a gente vai estar. Se você sentir necessidade também, você já sabe que pode contar comigo. Tem aí a comunidade online, eu escolho Cristo todo dia, uma comunidade ali no qual eu como é que se diz? Me dei a função, eu não, na verdade eu creio que foi Deus, sabe, trazendo assim essa ideia, essa capacitação mesmo, essa graça de poder mentorear pessoas, de poder ajudá-las, né, com a leitura da Bíblia, com a vida, com essa questão de propósito de vida. Então, eu me encontro à sua disposição para fazermos uma oração, para te ajudar, para te, né, naquilo que você precisar e eu puder contribuir e ajudar. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E é isso, vamos começar orando. Hoje o capítulo é um pouquinho longo, mas eu acredito que vai dar para a gente conversar aqui sobre ele. Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje, Paizinho, obrigada por mais uma semana concluída, por um feriado tá aí se iniciando, Deus, um tempo de descanso, um tempo que a gente fala que as coisas só começam a acontecer depois desse feriado, Deus, então faz desse feriado, sabe, Deus, um marco para cada um de nós, faz desse tempo, desse período, sabe, Deus, um renovo na nossa vida, na nossa alma, uma virada de chave na nossa mente. Em nome de Jesus, nos encontra onde nós estivermos, Pai. Em nome de Jesus, eu sei que alguns aqui não vão poder sair, sabe? Ou ainda vão estar trabalhando em alguns lugares, períodos, enfim. Ou então não conseguiu, não teve condições de viajar, de ir para um acampamento, sabe, Deus? Mas tem tanto lugar, Deus, até mesmo gratuito acontecendo aqui em Brasília, e eu oro para que em cada estado esteja acontecendo algo, sabe, Deus, que nós podemos ir e receber
do Senhor. Deus, em nome de Jesus, seja como for, nós oramos e te pedimos, vem com a tua presença. Não é à toa que estamos aqui dia após dia, Deus, não é à toa, sabe? Não nos desampara, não nos abandona nesse tempo, nesse período. Muito pelo contrário, Deus, vem com fogo, com poder, com graça, com glória. Em nome de Jesus, nos encontrar onde nós estivermos. Eu oro também por cada acampamento, por cada pessoa que toma uma viagem hoje, que o Senhor os acompanhe em toda a estrada, seja com eles as tuas mãos, sabe, Pai, em nome de Jesus, cuida deles, abençoa. Em nome de Jesus, sobre cada igreja, cada casa de Deus, que haja, Deus, um fogo novo, uma presença palpável do Senhor. Em nome de Jesus, e nós fechamos as portas do inferno para o Brasil, para a nossa casa, para a nossa vida. Nós declaramos que não irá prevalecer todo mal preparado para nós, todo espírito das trevas, Deus, que neste tempo, sabe, Deus, recebe autoridade e liberdade para agir nas ruas do Brasil. Nós dizemos, está cancelado, está paralisado. Em nome de Jesus, você não tem poder, você não tem autoridade. Bata em retirada do nosso país, da nossa casa e da nossa vida agora, em nome de Jesus. É o que nós oramos, declaramos e te pedimos pela leitura dessa palavra, para que o Senhor venha com o entendimento necessário. Em nome de Jesus. Amém? Bora. Ixi, passei. Mas é isso. Então vai dizer, assim que amanheceu, os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes dos judeus e com os mestres da lei, com todo o conselho superior, e fizeram os seus planos. Eles amarraram Jesus e o levaram e entregaram a Pilatos. Pilatos perguntou, você é o rei dos judeus? Quem está dizendo isso é o Senhor, respondeu Jesus. E os chefes dos sacerdotes faziam muitas acusações contra ele. Então Pilatos fez outra pergunta, você não vai responder? Veja quantas acusações estão fazendo contra você. Porém Jesus não disse mais nada e Pilatos ficou muito admirado com isso. Em toda a festa da Páscoa, o governador costumava soltar um dos presos a pedido do povo. Naquela ocasião, um homem chamado Barrabás estava preso na cadeia junto com alguns homens que tinham matado algumas pessoas numa revolta. A multidão veio e começou a pedir que, como era o costume, Pilatos soltasse um preso. Então ele perguntou, vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus? Ele sabia muito bem que os chefes dos sacerdotes tinham inveja de Jesus e que era por isso que o haviam entregado a ele. Mas os chefes dos sacerdotes atiçaram o povo para que pedisse a Pilatos que, em vez de soltar Jesus, ele soltasse Barrabás. Pilatos falou outra vez com o povo, ele perguntou, o que vocês querem que eu faça com este homem que vocês chamam de rei dos judeus? E eles gritaram, crucifica. Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos, mas eles gritaram ainda mais alto, crucifica, crucifica. Então Pilatos, querendo agradar o povo, soltou Barrabás como eles haviam pedido. Depois mandou chicotear Jesus e o entregou para ser crucificado. Aí os soldados levaram Jesus para o pátio interno do palácio do governador e reuniram toda a tropa. Depois vestiram em Jesus uma capa vermelha e puseram na cabeça dele uma coroa feita de ramos de espinhos. E começaram a saudá-lo, dizendo, viva o rei dos judeus! Batiam na cabeça dele com um bastão, cuspiam nele e se ajoelhavam, fingindo que o estavam adorando. Depois de terem caçoado dele, tiraram a capa vermelha e o vestiram com as suas próprias roupas. Em seguida, o levaram para fora a fim de o crucificarem. No caminho, os soldados encontraram um homem chamado Simão, que vinha do campo para a cidade. Esse Simão, pai de Alexandre e Rufo, era da cidade de Cirene. Os soldados obrigaram Simão a carregar a cruz de Jesus e levaram Jesus para um lugar chamado Gólgota. Gólgota quer dizer lugar da caveira. Queriam dar a ele vinho misturado com um calmante chamado mirra, mas ele não bebeu. Em seguida, os soldados o crucificaram e repartiram as suas roupas entre si, tirando a sorte com dados para ver qual seria a parte de cada um. Eram 9h da manhã quando crucificaram Jesus. Puseram em cima da cruz uma tabuleta onde estava escrito como acusação contra ele, o rei dos judeus.
Com Jesus crucificaram também 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Assim, se cumpriu o que as Escrituras Sagradas dizem. Ele foi tratado como se fosse um criminoso. Os que passavam por ali caçoavam dele, balançavam a cabeça e insultavam assim: Ei, você que disse que era capaz de destruir o templo e tornar a construí-lo em 3 dias, pois desça da cruz e salve-se a si mesmo. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei também caçoavam dele, dizendo: Ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Vamos ver o Messias, o rei de Israel, descer agora da cruz e então creremos nele. E os ladrões que foram crucificados com Jesus também o insultavam. Ao meio-dia começou a escurecer e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram: escutem, ele está chamando Elias. Alguém correu e molhou uma esponja em vinho comum, pôs na ponta de um bastão, deu para Jesus beber e disse: esperem, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Aí, Jesus deu um grito forte e morreu. Então, a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. O oficial do exército romano que estava em frente da cruz, vendo Jesus morrer daquele modo, disse: de fato, este homem era um filho de Deus. Algumas mulheres também estavam ali olhando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, que era mãe de José e de Tiago, mais moço. Essas mulheres tinham acompanhado e ajudado Jesus quando ele estava na Galileia. Além dessas, estavam ali muitas outras mulheres que tinham ido com ele para Jerusalém. Já era quase noite quando chegou José, que era da cidade de Arimateia. Ele era um homem importante e fazia parte do conselho superior. José também esperava a vinda do reino de Deus. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Por isso, José, tomando coragem, foi falar com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado quando soube que Jesus já estava morto. Chamou o oficial romano e perguntou se fazia muito tempo que Jesus tinha morrido. Depois de receber a informação do oficial, Pilatos entregou a José o corpo de Jesus. José comprou um lençol de linho, tirou o corpo da cruz e o enrolou no lençol. Em seguida, pôs o corpo num túmulo cavado na rocha e rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, a mãe de José, estavam olhando e viram onde o corpo de Jesus foi colocado. É isso. Enquanto eu lia, eu falava: gente, nem só no carnaval acontecem coisas ruins, na própria Páscoa acontece coisa ruim. Mas à medida que eu caminhava para o final do capítulo, eu fui falando: mas essa foi a melhor coisa que nos aconteceu. Foi muito difícil para Jesus passar por aquilo. E a gente vai tentar passar aqui por algumas coisas, né? Mas deixa eu já colocar. Então, foi muito difícil Jesus passar por aquilo antes. A gente viu no capítulo de ontem o quanto foi difícil até começar o momento. Aí depois que começou o momento, as pessoas caçoavam dele e tá tudo bem. Ele, aquelas pessoas, sabe, eram romanas, elas não tinham obrigação de saber quem era Jesus, de amar Jesus, de fazer nada não. Ele podia até entender, mas aí chegou no momento que o povo começou a pedir Barrabás, o povo. E esse provavelmente era o povo que seguia Jesus. Era aquela multidão que talvez existiam ali pessoas que foram alimentadas por aqueles pães e peixes que Jesus multiplicou. Que talvez, quem sabe, foram curadas pelo próprio Jesus ou pelos discípulos de Jesus, quando Jesus enviou os seus discípulos. Talvez fossem pessoas que ouviram dos seus ensinamentos e ficaram admiradas. E aqui vai dizer que quando Pilatos pergunta
Não, então vamos colocar aqui entre os dois. Vocês querem que eu devolva para vocês, que eu liberte o rei dos judeus? E aí eles viram e falam, não, crucifica. Aí ele, mas por que eu vou crucificar esse homem? E aí eles viram e falam, crucifica, só crucifica. Eu não faço ideia o porquê, mas crucifica esse homem. Imagina Jesus ouvindo aquilo. E ele sabia que aquilo ia acontecer. Ele sabia que ele precisava passar por aquilo. Mas mesmo assim... Cara, e Barrabás significa a troca de Jesus, né? Cara, Barrabás foi um criminoso, uma pessoa que no montinho a gente não sabe se por querer ou sem intenção, se por dolo ou por culposo, né? Homicídio doloso ou culposo. Mas ele cometeu um homicídio. Ele era o responsável por estar naquele lugar de prisão, de crucificação, e seja lá do que fosse. Mas ele trocou de lugar com aquele criminoso. Representado nele, todos nós, pelos quais Jesus trocaria de lugar. E não somente isso, né, gente? Aí depois, as pessoas ainda estão passando por aquele lugar e aí viram e falam, mas você não ia construir o templo em 3 dias? Bora, agora desce da cruz. Já que você é tão poderoso assim. E Jesus não estava falando de um templo físico, mas de nós, templos, que viramos templos. E outro virava e falava, oh meu Deus, salvou tanta gente, curou tanta gente, não pode salvar a si mesmo. E ele virou e ele falou, realmente eu não posso. Só quem tem poder sobre a minha vida não é vocês, não é Pilatos, não é ninguém, é só Deus. Eu tô aqui cumprindo o que eu vim cumprir, tá difícil, vocês não estão tornando nada fácil, mas... E aquilo tudo dentro de um ambiente, de um espírito de Páscoa, de festa de Páscoa. Faltava poucos dias, essa era a sexta da paixão, né, gente? Aqui nós estamos na sexta de carnaval, nessa nós estamos na sexta da paixão, paixão de Cristo, por Deus e pela humanidade, por cumprir aquilo que Deus o mandou. Então é isso. Então, e aí, e por fim, não suficiente isso tudo, Jesus ainda se sente abandonado pelo próprio Pai. Caraca, Deus, eu pensava que o Senhor ia passar por isso comigo, mas isso também representava o que nós estávamos, né? Isso também representava como nós estávamos separados de Deus. Então Jesus, ele estava sentindo até aquilo, esse abandono, né? Por mais que Deus preparou ali um subterfúgio, que foram os sacerdotes, o lugar, o Santo dos Santos, a preparação ali para a gente ficar livre do pecado, para eles ficarem livres do pecado, né? Todo aquele ritual que a gente vai ver lá no Antigo Testamento. O homem estava abandonado, estava separado de Deus. E quando Jesus dá o último suspiro e o último grito e morre naquela cruz, aí, ó, em algum lugar da terra, uma cortina, um véu estava sendo rasgado de alto até embaixo. E aquilo estava representando tudo pra gente. Uma mudança. Aquilo estava nos aproximando novamente de Deus. Feriados, festas, ambientes, tudo isso tem poder na nossa vida. Eu falei, eu não me considero mais muito jovem para ficar indo para acampamento. Enfim,
Também tem gente lá da minha idade e tal, né? De quase da minha idade, mas tem uns amigos meus, os colegas, mas sei lá, eu não me senti à vontade dessa vigília. Mas eu falei, eu não fico sem a presença de Jesus de jeito nenhum, Deus é mais. Eu preciso procurar lugar. E graças a Deus aqui na minha região, a gente tem algumas igrejas que fazem eventos abertos e gratuitos, que eu também não estou muito em condição, e gratuitos. Então é isso que eu te sugiro, sabe, meu amigo? Procure um lugar, sabe, onde a presença de Jesus vai estar, onde vão falar sobre Deus, onde você vai fugir desse tempo e onde em algum, quem sabe, algo novo vai acontecer na sua vida nesse tempo. É nesse ambiente que você deve estar, num lugar de, ainda que quem sabe. Meu tempo se esgotou, não tem mais como eu falar muito tempo. Mas é isso, Deus abençoe, bom final de semana, até domingo, se Deus quiser, tchau, tchau.